O nexo da fé diante da desordem do mundo. Estamos olhando o livro de Abacuque no Velho Testamento, através deste ângulo, deste pensamento. Esse pensamento reflete o drama e a mensagem deste livro de Abacuque, o nexo da fé diante da desordem no mundo. Vamos continuar pensando então na mensagem deste profeta. O profeta Abacuque, que viveu num tempo chave, marcante e extremamente difícil do povo de Israel no Velho Testamento. O povo de Israel no Velho Testamento, por volta do ano 900 a.C., se divide em dois reinos. Há esse momento triste na história de Israel. E aí os dois reinos, Reino do Sul e do Norte, vivem a sua vida, mas não são fiéis ao Senhor. Profetas se levantam, advertem: olha, cuidado, esse caminho Deus vai trazer correção e o povo não se arrepende, etc. E o Reino do Norte é finalmente invadido, derrotado pelo grande poderio vizinho da Síria e é levado cativo. O Reino do Sul permanece ainda por mais um século. E Abacuque vive no Reino do Sul, vive em Jerusalém, onde estava, Jerusalém no Reino do Sul. E Abacuque agora vê o momento quando o Reino do Sul está também vivendo longe do Senhor. E aí Abacuque vai à presença de Deus, falar com Deus. E ele é um profeta diferente dos outros, porque a mensagem dele é ele tratando com Deus, enquanto que os outros falando em nome de Deus ao povo. Mas ele tem um problema, porque ele vê o povo de Deus tão distante de Deus, e ele não se contém, ele não aceita isso, porque Deus está permitindo que o seu povo viva dessa forma, cheia de injustiça e imoralidade. E ele quer a intervenção de Deus. Nós já vimos então o que acontece no livro nas outras semanas, mas Deus responde a Abacuque: eu tenho a solução, eu tenho um caminho, eu vou lidar com isto. O outro império que se levantou aqui vizinho, Babilônia, esse é o meu chicote e minha correção para o meu povo. O grande império da Babilônia virá sobre vocês, esta é a minha correção para o meu povo. E aí Abacuque entra em outra crise, ele diz: mas como? O povo ímpio é que vai corrigir o seu povo, quer dizer, alguém que é pior, etc. E Deus então fala com Abacuque sobre a ação dele que extrapola todo o entendimento nosso, e Abacuque finalmente cai em si e entende que administrar o mundo e o mal no mundo não é uma tarefa simples, e que os posicionamentos dele, as soluções dele não são simples, e Deus mostra um quadro muito maior e mais amplo para Abacuque. E acima de tudo, Deus mostra para Abacuque que ele trabalha através da história, e que Deus tem um plano, e a história caminha para um fim e uma direção, e tudo será lidado, toda a injustiça será aplainada. Vamos continuar pensando, e nesta noite nós vamos focar no capítulo 3 de Abacuque. Mas antes de irmos ao capítulo 3, deixe-me recordar dois versos importantíssimos neste livro. Primeiramente no capítulo 2, o verso 4. 2:4 diz assim: escreva. Deus dá a visão para Abacuque sobre a obra dele, que é muito maior do que ele pode entender nas ações limitadas a momentos da história. Deus mexe aqui, mexe ali, mas Deus está trabalhando um plano muito maior do que Abacuque pode entender. Mas nesta visão que Deus dá a ele, então, na visão ampla, Deus diz assim, Abacuque no verso 4 do capítulo 2: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então há um contraste aqui entre o ímpio e o justo. O ímpio está lá envaidecido nos seus desejos, que não são bons, e Deus fala que o fim é triste, o fim do ímpio e seus caminhos. Mas Deus diz que o justo, aquele que é do Senhor, viverá, será preservado, será salvo pela sua fé, através da fé, do seu confiar e depender de Deus, do seu viver dependente, obediente a Deus. E isto é expandido no Novo Testamento, então, para a nossa vida em Cristo, quando nós confiamos na graça de Deus. Aliás, este verso é citado 3 vezes no Novo Testamento, uma vez em Hebreus
depois pelo apóstolo Paulo em Romanos e Gálatas, aplicando isto então à nossa salvação pela fé, a nossa justificação diante de Deus, não por nossos méritos, mas pela nossa fé em Deus, nossa dependência de Deus, a sua graça em Cristo Jesus. O justo viverá pela sua fidelidade. Em um outro verso ainda neste capítulo, é o verso 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então, Deus está mostrando a Abacuque a sua ação na história, que caminha por um momento tremendo e glorioso. Parece que o mal tem o seu dia, parece que a história não caminha bem. Abacuque tinha essas questões, não é? Plano da injustiça, o mundo aqui e ali, mas Deus diz, há de chegar uma hora quando a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como a água enche o mar. Chegará esse momento. O Novo Testamento nos fala muito sobre esse instante, o Apocalipse é bastante sobre isto, sobre este acontecimento que virá ainda. Agora no capítulo 13, então, nosso foco nesta noite, nós temos aqui os versos 2 e... o verso 2 vamos focar, o verso 2 nós olhamos na semana passada com bastante cuidado, diz assim, Abacuque ora, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E aí, no verso 13 em diante, até o verso 15, que é o nosso foco nesta noite, é um salmo. O formato é de salmos, os eruditos reconhecem isso, os entendidos na literatura bíblica e no hebraico, que aqui nós temos especialmente do verso 3 ao verso 5, aliás até o verso 19 na verdade, é um salmo, e então é este cântico, essa adoração, esse contemplar de Deus e da sua glória. Então agora Abacuque tem uma visão do seu Deus um pouco mais ampla, era um pouco pequena quando ele olhava detalhes da história, momentos ali da situação das nações, e agora ele tem uma visão da grandeza de Deus. Vamos ler então a palavra de Deus dos versos 3 a 15, o texto para a nossa meditação nesta noite, que a palavra do Senhor abençoe seu coração nesta noite. A palavra do Senhor fortaleça a sua fé. Ouçamos, diz assim, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondiam o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de suas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés.
com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com um maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aí então, nesse verso 16, é a reação de Abacuque diante do que foi cantado até o verso 15. Ouvi isto e o meu íntimo estremeceu e os meus lábios tremeram. Nossos dias são como os dias de Abacuque. Se lermos os primeiros versos do livro, como já lemos semanas passadas, nós vemos o grito, o clamor, a angústia de Abacuque, injustiça e imoralidade, Senhor. O ímpio prevalece. Isto será assim, é assim, está correto assim. Abacuque entende que Deus precisa intervir, precisa de justiça. E nós vivemos caminho, momento semelhante. No nosso mundo, em geral, sentimos isto. Sentimos isto na nossa nação. E certamente muitos aqui diriam nesta noite, eu sinto isso inclusive no meu círculo de convivência, onde eu navego, trabalho, quem sabe, família, amizades. Impera a injustiça e a desordem. Um mundo terrível está diante de nós. E tantas vezes sofremos e sofremos diretamente por causa de tudo isso. E aí então, nós pensamos como é que fica tudo isto. Há uma solução ou não há? Isso tudo está entregue ao léu, isto é, ficará assim, vai para o lugar que for, ou há uma direção, um nexo nisso, é esse absurdo agora, é esse absurdo para sempre, a história da humanidade é um absurdo, e podemos caminhar simplesmente para o pior, ou há um nexo, há um resgatador, há um resgate dessa história, dessa situação, dessa condição humana. Eu vivendo neste mundo estou fadado a viver no meio dessa injustiça e moralidade e sofrer até as consequências e quem sabe consequências terríveis, ou ainda haveremos de ver um dia diferente, isso será interrompido. Perguntas que nascem em nosso coração e muitas vezes para muitas pessoas inclusive o desânimo chega e o desejo é então inclusive abandonar a verdade, os caminhos do Senhor e se ajuntar ao mundo imoral e ao mundo injusto. Parece que o ímpio e a injustiça prevalecem, estão se dando bem até. Será que vale a pena andar com Deus? Algumas perguntas são necessárias ao seu coração, você filho de Deus em Cristo nesta noite. Como é o Deus da sua fé? Como é o Deus da sua fé? Como lhe parece? Alguns talvez pensariam num Deus terrível, irado, ranzinza. Talvez outros pensam diferente, e me parece que o mais popular nos nossos dias é um Deus mais parecido com um ursinho de pelúcia. É o Deus e Jesus Cristo, a revelação de Deus, é visto como aquilo que é meio quentinho, não é? Bonzinho. Aquele, talvez mais como um mago, um guru, está aí para fazer aquelas coisas que todo mundo quer, não contraria ninguém. Como é o Deus da sua fé? Deus da sua fé se importa com os caminhos perversos do mundo. Nós vemos até imoralidade, na verdade, dentro daquilo que se chama a Igreja do Senhor, não muito diferente dos dias de Abacuque, porque Abacuque lamenta primeiramente a imoralidade e injustiça no meio do povo de Deus. E nós vemos
Situação semelhante nos nossos dias. Deus se importa? Ou Deus não está nem aí com essa situação? O seu Deus é um Deus que intervém, o Deus da sua fé é um Deus que intervém, ou é um Deus ausente, ou é um Deus presente, mas inativo, indiferente. Quem é o seu Deus? Qual é o Deus da sua fé? A sua fé fala a você, lhe informa de que Deus da sua fé, o Deus da sua fé é amor, sem justiça. Talvez para alguns é o Deus da justiça sem amor. Mas o mais perigoso e o mais comum, talvez nos nossos dias, é a pergunta: o seu Deus é o Deus de amor sem justiça? Nós conhecemos Deus de graça, revelado em Cristo Jesus, graça imensurável, mas pensarmos na graça, podemos focar de uma forma que esquecemos que a graça é grande porque ela justamente nos livra da justiça de Deus. O seu Deus é o Deus só de amor, só de graça, sem justiça. O seu Deus faz justiça, é um Deus preocupado em fazer justiça. Como é o Deus da sua fé? E a sua fé, então, precisa ser informada pela palavra de Deus. E então entendermos Deus como Ele é, de forma equilibrada, na totalidade de quem Ele é. O Deus das Escrituras. Há aqueles que dizem que não tem dificuldade com o Deus do Novo Testamento, mas não aceitam o Deus do Velho Testamento, querendo dizer o seguinte: o Deus do Velho Testamento é um Deus terrível, justiceiro, e o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor e perdão. Quem fala isso não leu nem o Novo nem o Velho Testamento. Porque no Velho Testamento nós vamos encontrar o Deus de amor e também o Deus de justiça. E se você ler isso é o Velho Testamento, se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar o Deus de amor, mas também o Deus de justiça. Não, eu sou do Deus de Jesus Cristo. Leia o Evangelho inteiro. Você vai encontrar a mensagem de um amor imensurável em Cristo, revelado em Cristo, mas você vai ouvir de Jesus sobre um Deus de justiça. E um Deus que ainda trará toda injustiça, julgamento, e todo injusto a condenação. Aqui nós temos um salmo, um cântico, e grande parte dele é definido como uma teofania. O que é isto? É a ideia de Deus se manifestar através de fenômenos excepcionais nas coisas, e assim demonstrando o poder dele. Aqui nós vemos menção a algo que aconteceu lá no Monte Sinai, que está relatado no livro de Êxodo, quando Deus se manifesta à nação de Israel em poder e glória no Sinai. O povo não pode ver a glória de Deus, nós não podemos ver a glória de Deus nesse estado atual nosso. A Bíblia diz isso claramente. Não poderíamos ver e viver, sobreviver. Então Deus manifesta a teofania, a presença dele através de fenômenos naquela montanha, no Monte Sinai. Fogo, tremor, uma alegoria até, se queremos assim dizer, do que é a glória, o poder e a grandeza dele. E aí neste salmo então, que nós lemos aqui de Abacuque, quando Abacuque, no meio dos seus questionamentos agora, então ouvindo a resposta do Senhor, ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, e ele canta esse salmo, e entra aqui a teofania. Ele vai olhar para o passado, mas também dar indícios do futuro. E aqui então, há nesta construção poética, como é próprio da poesia, trazendo a profecia, olhando para o passado, o presente e o futuro, daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Nós temos aqui, por exemplo, menções que nos remetem ao dilúvio, lá em Gênesis, então, muito antes do Sinai, muito antes de Moisés, da libertação do Egito. Narrativa que está em Gênesis, o dilúvio. No verso 10 ele fala: torrentes de água desceram
Isso aconteceu lá no dilúvio. Então ele vai buscar ações poderosas de Deus no passado. Mas há muito aqui daquilo que aconteceu com o povo de Israel quando foi libertado do Egito e marcha para a terra prometida, narrativas especialmente de Êxodo. Quando ele fala de Temã e Parã no verso 13, ele está falando onde o Monte Sinai está, como Deus se revelou em poder ali ao povo de Israel naquela manifestação na montanha. Mas ele fala também de aquilo que aconteceu antes do Sinai, isto é, antes do povo sair do Egito, ou na saída do povo do Egito. Ele fala sobre Deus aniquilar o líder da nação ímpia, está falando de Faraó no verso 13. Faraó endureceu, não queria deixar o povo de Israel ir, Deus interviu, esmagaste o líder da nação ímpia. Deus quebra Faraó e a resistência dele. Depois diz, Deus pisaste no mar. Fala daquele momento quando o mar se abre, o povo de Israel atravessa. No verso 15 nós lemos. Ele fala também, pragas iam adiante, verso 5. E aí está falando das pragas do Egito, que Deus usou de um tremendo poder de Deus para fazer aquilo que ele queria e libertar os seus. Mas aí nós temos palavras aqui que falam de um tempo futuro. A glória cobriu os céus, louvor encheu a terra, ainda que com o verbo do passado, isto é comum, é o passado profético, na verdade está falando de algo que há de vir. E diz mais, andaste a passos largos por toda a terra, pisoteaste as nações. Isto não aconteceu ainda desta forma ampla. Isso nos remete ao verso 14 que nós lemos no capítulo 2, a glória do Senhor encherá a terra como as águas enchem o mar. Abacuque tem aqui neste salmo uma visão, e ele nos dá a visão profética daquilo que Deus fez e como Deus fez, e por isso que ele vai dizer no verso 2 que nós lemos e pensamos na semana passada, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. E Deus diz, eu vou fazer. Nos seus dias, nos seus tempos, você vai ver ainda. O que Deus fez, Deus interviu no passado, no momento dele, na hora dele. Vou intervir nos seus dias na história, meu dedo está aí. Mas caminha para uma intervenção final minha, quando então haverei de andar com passos largos por toda a terra, pisotear as nações, e a glória do Senhor encherá toda a terra. E aí está então a visão da profecia de Abacuque, onde Deus leva Abacuque ao entendimento, e que eu e você precisamos, quando pensamos na nossa fé, no Deus da nossa fé. Algumas coisas que precisamos lembrar. O justo viverá pela fé. Deus tem aqueles que são dele pela fé e são justificados pela fé. São deles. São dele. No verso 13 deste salmo que nós lemos, no capítulo 13, diz, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Deus tem os dele. Pela fé, pela fidelidade justificados. Mas Deus, enquanto estende a oportunidade dessa justificação na fé, a graça e o amor de Deus, não esqueçamos quem o nosso Deus é. É um Deus também Senhor da história, um Deus de justiça, um Deus que haverá de chamar toda injustiça a julgamento. Há um filósofo que marcou época na filosofia e influenciou o mundo, e o jeito do mundo pensar hoje em dia vem muito do que ele propôs. O nome dele é Kant, Immanuel Kant, alemão. E ele disse que a existência de Deus era uma necessidade por causa da injustiça no mundo. Nós nunca veremos de fechar o nexo da história da nossa existência, da história das nações, da história da humanidade, se não houver uma justiça final de Deus. Nós temos as justiças humanas que operam, mas a justiça humana faz justiça realmente? Certamente que não. Mesmo quando ela acerta em cheio uma condenação, ainda é insuficiente. Se alguém assassinou o outro, intenção maligna, cruel, simplesmente, sem nenhum motivo,
mesmo que ele receba pena perpétua, ou no caso de um país com pena de morte, recebe a pena de morte, fez-se justiça, reparou-se? Não, ficou ainda faltando, ou será que não? Todos nós conhecemos um pouco da história da humanidade da Segunda Guerra Mundial, coisa terrível, dezenas de milhões pereceram, tudo porque um homem se levanta, particularmente um homem chamado Hitler, e faz o que faz. É-nos dito que ele acabou se suicidando, já num estado deprimido, recolhido, quando viu o fim de todos os seus sonhos, seus absurdos. Fez-se a justiça. Será que a forma que ele morreu e tudo reparou todos os danos? Certamente que não. É necessária a justiça de Deus. E aí precisamos entender o nosso Deus, cheio de misericórdia, que oferece em Cristo o caminho da justificação pela fé, nos tornarmos justos aos olhos dele através do arrependimento, o clamor, dependência, a nossa fidelidade a Deus, a sua graça. Mas nunca nos esqueçamos que a cruz de Jesus Cristo nos fala não somente do amor e a graça de Deus, mas nos fala da justiça de Deus. Pela justiça de Deus ele foi à cruz. A justiça de Deus é implacável com o pecado. Alguns dizem que Deus é brasileiro. Eu creio que não, porque se ele fosse, ele deixaria todo o pecado e injustiça para lá. Dizem que nós sociologicamente somos o povo do deixa para lá. Deus não deixa para lá. O meu pecado é terrível. Quer saber quão terrível que é? Olha Cristo na cruz. A justiça de Deus caiu sobre ele. Quem é o Deus da sua fé? É um Deus que age, é um Deus de justiça. E aí, olhando então aqui este salmo, vamos lembrar. Deus é tremendo. O seu Deus, meu irmão, minha irmã, é tremendo. Ele não é um guruzinho que agrada a todo mundo e diz coisinhas suaves e gostosas para todos. Deus não é um amigo chegadinho. Deus não é, Jesus Cristo não é, Deus revelado em Cristo não é um Deus quentinho. Deus é tremendo. Leia este salmo. Leia este salmo. E entenda melhor quem é o seu Senhor. Depois de ouvir esse cântico, terminando esse cântico, Abacuque diz: ouvi isso, o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram. Diz no verso 16. Esta foi a reação dele, quando ele olhou quem Deus era. Não vamos pensar que Deus é esse garoto de recado que nós temos aí. Esse Deus distorcido, pregado tanto nos nossos dias. Deus é tremendo, meu irmão, particularmente tremendo ao fazer justiça. A sua glória cobriu os céus, diz o verso 3, na segunda parte, o verso 4 diz: seu esplendor era como a luz do sol. Nunca se esqueça da glória do seu Deus, a glória dele em santidade, e portanto uma reação tremenda com relação à justiça. O caminho ímpio das pessoas, daqueles que estão à sua volta, o caminho ímpio das nações, o caminho ímpio das lideranças, o caminho ímpio do mundo, meu irmão, isso se contrapõe a um Deus e chama a ira de um Deus muito, muito, muito poderoso. Vamos lembrar sempre que Deus é o nosso Deus, é o Deus de amor e justiça. O verso 13 diz: saiu para salvar o seu povo, para libertar o seu ungido. Um Deus que salva, um Deus de amor, que resgata e chama, sim. Mas nunca nos esqueçamos que esse Deus salvador, libertador, que justifica o pecador, é também o Deus de grande justiça. E quando Ele age em justiça, quando Ele diz chega, é com grande poder. Lembre-se que Deus
faz justiça em nosso tempo. Deus já fez justiça no passado, não se esqueça disso. Abacuque remete seu pensamento neste salmo a momentos quando Deus já interviu. O faraó conheceu bastante do poder e da justiça de Deus. Um Deus libertador, um Deus que salva os seus e um Deus que pesa a mão pesada sobre o ímpio. Ele fala no salmo, faz menção a fenômenos do dilúvio. Diz lá em Gênesis que a situação da humanidade tinha deteriorado de tal forma que Deus disse: chega. Deus já fez justiça. E nós vemos justiças de Deus, manifestações na história recente. Quantos de nós já não viu justiça acontecendo nos dias passados, nos anos passados? Deus pode fazer justiça no presente. Ele diz a Abacuque: vou agir nos seus dias, vou fazer algo. Não pensemos que Deus só vai agir no final. Deus age aqui e ali, de forma parcial da história da humanidade. Nossa, Ele diz: olha, chega isso, é hora de parar com aquilo. Homens se levantam com poder e arrogância, chega uma hora que Deus diz: chega, chega. Deus fez assim no passado, Deus pode fazer no presente e tem feito. Mas nunca vamos nos esquecer que Deus fará justiça plena no futuro. E Abacuque é lembrado disto. A glória do Senhor encherá a terra. O Senhor pisoteará as nações, com passos largos vai caminhar. Como o esplendor do sol, Ele vai se manifestar. Meu irmão, minha irmã, o mundo não vai caminhar para sempre. Tem o dia, o basta do Senhor, quando Ele diz: o período de graça se esgotou. E agora chega. Abacuque tem um vislumbre disso, no Novo Testamento vai falar sobre isso, Jesus Cristo fala muito sobre isso, o livro de Apocalipse, por exemplo, fala sobre isso. Deus tem o seu dia para encerrar a cortina da história da humanidade e chamar o juízo. Não se iluda com as vitórias parciais e temporárias do ímpio. Não fique confuso porque você vê a injustiça e a imoralidade prevalecer por um tempo, por décadas até. A história é muito mais longa, o governo de Deus é mais amplo. E haverá de existir uma intervenção. E aquele dia, meu irmão, será tremendo e terrível, porque o seu Deus é tremendo e terrível. Com o seu Deus não se brinca. O Deus da sua fé, o Deus informado pela palavra de Deus, é um Deus que vai chamar a responsabilidade de cada ato de nação, povo, de indivíduos, de grupos. Mas a maravilha é que em tudo isto, nós que também conhecemos as nossas injustiças, a maravilha é que esse Deus tremendo, grandioso, e que há de manifestar essa glória, essa grandeza e justiça, também manifesta essa glória dele, salvando o que são seus. Pela sua graça, através da nossa fé, nos dando escape e livramento da sua justiça. O verso 13 é maravilhoso: saíste para salvar o teu povo. Saíste, diz mais, para libertar o seu ungido. O Senhor salva o seu povo. O Senhor redime aquele que é dele. E pela graça de Deus, não haveremos de enfrentar o que este mundo rebelde, distante de Deus, um dia vai enfrentar. E vale a pena continuar andando com o nosso Senhor, porque nosso Senhor é um Deus glorioso e poderoso também em libertação. E Ele há de nos preservar
de toda a justiça, quando a mão dele pesar. E somos dele então hoje para todo sempre. Oremos.